Fala, crackers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje vamos falar sobre os 5 melhores livros para estudo sobre ilustração e como cada um deles vai impactar na evolução dos seus desenhos e suas ilustrações. Nesse vídeo eu vou apresentar os livros que eu costumo usar como consulta nos meus estudos e nas minhas ilustrações, e muitos outros profissionais usam como designer gráfico, modeladores e ilustradores em geral. Então chega de enrolação. Vocês estão vendo aqui apenas 4 livros. Um deles eu não tenho ele fisicamente, só tenho ele em PDF no computador. Mais à frente eu vou mostrar ele para vocês. Tem mais um livro bônus para vocês, por isso fiquem até o final do vídeo. Bom pessoal, nós estamos aqui com o livro Desenhando a Anatomia Feminina, do Eduardo Esder, pela editora Criativo. Esse livro é indicado principalmente para iniciantes que querem aprender sobre anatomia em geral, da proporção do corpo masculino em relação ao corpo feminino. Então geralmente 8 cabeças e meia de altura, tem uma noção da altura do corpo humano. Já no modelo feminino, são 7 cabeças e meia, para você ter uma noção da altura do corpo. Mulheres geralmente são um pouquinho mais baixinhas que os homens, pois ele demonstra rapidamente o esqueleto humano. O que diferencia do sexo masculino e feminino, basicamente, é a pelvis feminina aberta. A passagem do bebê, página 25, ele demonstra a musculatura do corpo, tanto masculina quanto feminina. A musculatura do corpo, tanto do homem quanto da mulher, é basicamente a mesma. Aqui na página 46, ele ensina como desenhar cabeças, dá um apanhado geral, qual é a proporção da cabeça, a altura dos olhos, a distância entre um olho e o outro, a base do nariz, como desenhar crianças e adolescentes. Ele dá um apanhado também da musculatura da face, ele também dá uma passada geral no desenvolvimento de orelhas, nariz, olhos e boca. Então, como eu disse mais no início do vídeo, esse livro é basicamente para iniciantes. Para consulta de múltiplas, é um pouquinho mais avançado no desenho. Bom, estamos aqui no site da Amazon, um livro desenhando a anatomia da figura feminina. Ele está custando R$ 45,90 capa comum, mas esse preço pode mudar a qualquer momento. Lembrando que todos os livros que eu citar nesse vídeo vão estar com um link na descrição, e se você comprar qualquer livro desse ou outros itens através desse link, você vai estar ajudando a manter o canal. Bom, esse é o segundo livro que eu indico, Desenhando Quadrinhos, Os Segredos das Narrativas, Quadrinhos, Mangás. Ele é escrito pelo Scott McCloud. O que eu acho mais interessante nesse livro é que ele ensina a desenhar quadrinhos utilizando o seu próprio livro como um quadrinho. Página 9 aqui, ele define como você deve criar as imagens de maneira simples para se comunicar. Quanto mais simples, mais a comunicação se torna direta. Fala sobre a escolha do fluxo de leitura do seu quadrinho. Bom, ele tem várias outras informações importantíssimas sobre como desenhar quadrinho. O que mais me chama a atenção e que eu uso bastante nas minhas ilustrações são as expressões faciais. Página 83, ele demonstra a face com raiva, com nojo, medo, alegria, tristeza. Na outra página, ele faz uma junção dessa de preocupação, inquietação e medo, gera terror. Isso realmente é muito bom quando você está, dependendo da ilustração que você estiver fazendo, você quer uma determinada expressão facial do seu personagem, e aqui você consegue encontrar uma boa base. Esse aqui é um livro que eu indico e entender um pouco mais de quadrinhos e narrativa. Eu estou aqui com o terceiro livro, com o manual de animação, feito pelo Richard Williams, diretor da animação Uma Cilada para Roger Rabbit, pela editora Senac. Ele é todo em português, ele praticamente é uma bíblia. Basicamente ele demonstra o processo de uma animação e seus princípios e fórmulas para animadores, desenvolvedores de jogos e ilustradores em geral. Então na página 50 ele demonstra através da animação de pêndulo, a animação de slow in, slow out é aceleração e slow out é desaceleração. Bom, se você ainda não se inscreveu no meu canal da Telegram para saber quando sair vídeo novo no canal, vai aparecer um QR Code aqui no cantinho ou o link na descrição. Bom, continuando aqui, nós estamos na página 120 do livro e basicamente a gente vai falar sobre caminhadas. Como um animador desenvolve a caminhada do seu personagem. Isso é de suma importância ser ilustrador e principalmente para desenvolvimento de games, quando criar seu personagem lá andando, respirando, dando um ataque em um determinado monstro, correndo, saltando e pulando. Isso aqui ensina como fazer esse ciclo de caminhada, esse ciclo de andar, pular, correr. Isso é fundamental para criar uma animação mais suave do seu personagem. Já aqui na página 20 ele demonstra a caminhada vista de frente.
o livro Manual da Animação de Richard Williams, está custando capa dura R$ 133,86. E lembrando mais uma vez que esses preços podem mudar a qualquer momento. Link na descrição. Bom, agora eu tô com o livro How to Draw, do Scott Hobson com Thomas Berkeley. Bom, já que na página 27 ele fala sobre linha do horizonte, posição relativa do observador e ângulos de câmera. Ele demonstra através dessa figura a posição do observador em relação ao objeto e vai enxergar isso. Como fica a perspectiva nesse ângulo. Já que na página 34 ele ensina como fazer perspectiva refletida em espelhos. E muito interessante, nunca tinha visto ninguém ensinar isso. E ele ensina aqui, ele simula tipo como se fosse um tapete e como ele fica refletido no espelho. Isso aqui na Amazon, o livro How to Draw, custando R$ 317,40, capa comum, e capa dura, se você quiser, tá custando R$ 436,30. Lembrando que esses preços podem mudar a qualquer momento. Link na descrição. Bom, pessoal, nós estamos aqui na tela do meu computador. Estamos com o livro Gestalt do Objeto, Sistema de Leitura Visual da Forma. É na 8ª edição, do João Gomes Filho, pela editora Escrituras. Basicamente, esse livro fala sobre como o nosso cérebro interpreta as formas e objetos da cena. Muitas dessas informações contidas nesse livro vão te ajudar a montar principalmente a sua composição, mesmo no elemento de jogos. Como que o jogador vai identificar o objeto a uma certa distância, se vai ser só pela silhueta. Bom, estamos aqui na página 20 do livro. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, um exemplo. Nessa página ele mostra vários tipos de agrupamento. Tem agrupamento natural, semelhança e igualdade de forma. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de como que eu fiz um cartaz para um jogo. Bom, pessoal, nós estamos aqui no Photoshop e esse é um cartaz que eu fiz para o jogo Born Race. Eu vou deixar o link do jogo aqui na descrição, beleza? Ele foi feito pelo Fabiano, fábrica de jogos, encomendou toda a arte. Voltando para o livro do Gestalt do Objeto, os principais personagens aqui, eles são agrupados por semelhança, tanto na forma, que eles são um jogo de corrida de espermatozoide, no caso, né? Então eu deixei eles agrupados mais ou menos centralizados, uma certa assimetria para não deixar muito igual. Essa seria um exemplo de como você pode usar os fundamentos que você encontra no livro de Gestalt na sua composição da sua ilustração. Na Amazon, o livro da Gestalt do Objeto, capa comum, está custando R$ 67,00. Os preços podem mudar a qualquer momento. Se tiver interesse, link na descrição. Bom, pessoal, agora eu trago o livro que eu prometi para vocês, Color and Light, um guia de desenho realista, o autor James Gurney, criador da série de livros Dinotopia. E também tem um filme com esse mesmo nome, tá? Esse livro fala com muita propriedade sobre cores e iluminação, como a variação das fontes de luz influencia na sua pintura, tanto na iluminação natural como na artificial. Bom, já que na página 32 ele fala sobre como a iluminação natural afeta a sua ilustração, seu ambiente, e cria contraste com a luz artificial. Pode ser tanto de uma vela ou de uma lâmpada ou de qualquer outra fonte de luz artificial na sua cena. Se vocês quiserem, ele também tem um canal do YouTube, vou colocar o link na descrição, tá? Vocês assistirem ele. Já na página 154 ele vai falar basicamente da Superface Scattering, que é quando a luz entra na pele humana e se espalha e fica um efeito muito interessante. Você pode ver aqui na mão, basicamente, que você consegue ver a luz passando na carne e se espalhando. Dependendo da intensidade dessa luz, você consegue ver até os ossos dos seus dedos na mão. Outro exemplo que ele dá aqui é na orelha. Quando a luz entra na orelha e você vê aquela parte mais alaranjada. É um efeito natural da luz muito interessante. Aqui na página 164 ele ensina como os highlights são feitos. Basicamente quando a luz bate no objeto e reflete diretamente o seu olhar. Isso cria o highlight, que é aqueles pontinhos brancos. Vocês podem ver aqui, ó, é a luz indo diretamente o seu olho, por isso que faz esses pontinhos brancos. Muito bom isso, muito bom. Recomendo. Tá custando capa comum R$ 116,02 e a capa espiral a partir de 820. Não sei por que tá tão caro na espiral. Bom, pessoal, para você que ficou até o final, muito obrigado. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário qual desses livros aqui você gostou mais e se você quer que eu traga mais livros de arte ou de desenvolvimento de games. Eu tenho alguns também, posso trazer para você. E até o próximo vídeo.